Graça e paz, uma alegria estarmos aqui mais uma vez para nós cultuarmos o nosso querido Jesus e também estudarmos a palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir Apocalipse capítulo 21. Livro de Apocalipse capítulo 21. Vamos ler os primeiros 8 versos. Obrigado, irmão. Todos encontraram? Apocalipse 21. A palavra do Senhor diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 6, disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Verso 8: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Até aí, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Vamos orar? Feche seus olhos. Peço ao Senhor para usar a minha vida e falar ao seu coração também. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui na casa do Senhor. Confessamos a Ti a nossa total dependência do Senhor. Que o Espírito do Senhor esteja na condução desta palavra, trazendo entendimento e uma firme disposição em obedecer à palavra do Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Eu trouxe como tema para nós pensarmos na manhã desse dia o novo céu e a nova terra. O capítulo 21 de Apocalipse, ele marca o início de uma nova história. Alguns eventos já aconteceram. Por exemplo, a humanidade já escreveu o seu último capítulo. Já fechou suas cortinas. O juízo final já aconteceu. Satanás, seus demônios e todos quantos rejeitaram a graça salvadora já foram julgados, condenados e lançados no lago de fogo. Esse mundo como nós conhecemos não existe mais. É o que João fala aqui: eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra não existe mais. Então, nesse ponto aqui, esse mundo como nós conhecemos, ele já não existe.
O Senhor já criou novos céus e nova terra. O paraíso perdido é agora o paraíso reconquistado. Os salvos em Cristo já estão nas bodas do Cordeiro, festejando. Todos os salvos de todos os tempos. O homem caído e deformado pelo pecado é agora um homem glorificado. Ele tem um corpo glorificado semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus. O projeto do Senhor triunfou. O Senhor criou um céu e uma terra sem pecado, sem ausência do mal. Mas nós conhecemos a história, os nossos pais pecaram e estragou tudo, está estragando. Mas o Senhor fez uma promessa de restaurar um dia tudo para a habitação dos seus filhos, e agora já aconteceu. O tempo não existe mais. Iniciou seu estado eterno. Hoje nós habitamos no tempo. Dia, noite, hora, mês, anos. Nesse ponto aqui, o tempo deixou de existir. Iniciou-se o estado eterno. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu queria ter sua atenção agora, que você olhasse para mim. Vou te fazer uma pergunta pessoal. Onde você vai passar a eternidade? Só tem 2 lugares. O novo céu e a nova terra. Ou o lago de fogo. Onde você vai passar a eternidade? Com o Senhor, no novo céu e na nova terra? Pense nisso. Verso 1, a nova criação do Senhor. O verso 1 e o verso 5, o apóstolo João está falando da nova criação do Senhor. Verso 1 ele fala: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O verso 5, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amados irmãos, o que João está vendo agora é um universo totalmente rejuvenescido, totalmente novo. Cada mancha de pecado, cada cicatriz de erro, cada traço de morte foram removidos para sempre, e do grande incêndio nasce um novo universo. Daqui a pouco nós vamos falar, e você conhece que Isaías profetizou isso, nós vamos falar também. Não vai ficar nem raiz nem ramo. Então o que João está vendo é a natureza voltando à sua condição original, como o Senhor a criou, e a um nível ainda mais superior. Esse universo em que o dragão, a besta, o falso profeta desenvolveram um programa de iniquidade, desapareceu. Esse mundo como nós conhecemos, tomado pelo pecado, tão deformado, a natureza estragada, ele não existe mais. João fala: eu vi o novo céu e a nova terra. De fato, amados irmãos, o Senhor precisa criar um novo céu e nova terra. Lembra lá de Gênesis 3,17? Quando nossos pais foram expulsos do Éden, o Senhor falou para Adão: maldita é a terra por tua causa. E desde então, a presente criação foi contaminada pelo pecado e está sendo desfigurada e deformada pelo pecado, tornando-se cada vez mais distante daquilo que um dia ela foi. Essa terra ela precisa ser restaurada, porque nós não conhecemos a criação de Deus. Nós conhecemos uma criação que foi deformada pelo pecado.
mas a criação original do Senhor nós não conhecemos. E o Senhor fez uma promessa: eu vou fazer um novo céu e a nova terra para os meus filhos habitar. É isso que João está vendo aqui. E esse novo céu e nova terra que João está falando aqui será superior à criação original, pelas seguintes razões. O antigo paraíso, a primeira criação, os nossos pais habitaram nele e eles tinham condições de praticar somente o bem, de escolher não pecar. Por outro lado, havia possibilidade de eles pecarem, como de fato aconteceu. Segundo, porque esse novo céu e nova terra precisa ser superior, no paraíso restaurado, a possibilidade de nós pecarmos será eliminada. Na antiga criação havia possibilidade dos nossos pais pecarem, como de fato aconteceu. Agora, no novo céu e nova terra, a possibilidade de nós pecarmos será extirpada de nós. Nunca mais pecaremos contra o Senhor. A nossa natureza pecaminosa, ela será extirpada de nós. Terceiro, habitaremos nesse paraíso, nesse novo céu e nova terra, com corpos glorificados, superiores aos corpos dos nossos pais Adão e Eva. Eles não tinham um corpo glorificado. Nós habitaremos com um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. E por último, não menos importante, mais importante ainda, o Senhor Jesus em pessoa habitará conosco no novo céu e nova terra. Por isso que essa nova ordem é superior à antiga. Muito bem. Muitos imaginam que esse mundo será destruído pelo homem, talvez pensando na possibilidade de uma terceira guerra mundial. Mas isso não é verdade, isso não vai acontecer. Quem vai colocar um ponto final nesse mundo foi quem o criou, o Senhor. É o que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 21, ele diz: a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que o apóstolo João está vendo aqui, o novo céu e a nova terra, foi aquilo que Isaías profetizou 750 anos de Cristo nascer. Lá em 65:17, o Senhor fala por meio dele: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Já havia uma profecia lá no Antigo Testamento, o Senhor falando: eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Ainda em Isaías 66, 22, o Senhor fala: porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. O Senhor prometeu 750 anos antes do Senhor Jesus nascer: eu vou criar um novo céu e a nova terra, e você estará diante de mim por toda a eternidade. Que bênção. Pessoas como você e eu, com tantas falhas, o Senhor fala isso para nós. Esse mundo não serve para você. Esse mundo não serve para nós. Nós somos chique demais. Não serve para nós. Na ótica do Senhor, não. Falou: vou fazer algo novo. Eu vou te dar um corpo novo para você habitar nessa nova ordem que eu vou criar. De acordo com o apóstolo Pedro, os céus e a terra como nós conhecemos hoje serão purificados pelo fogo. Haverá uma desintegração do universo, uma desintegração química e física inexplicável. Eu já ouvi irmãos que são físicos falando sobre esse texto,
Fala, olha, o que o apóstolo Pedro está falando aqui é uma desintegração da terra e do universo de uma forma que ninguém consegue entender. Mas isso que Pedro está falando, 400 anos antes de Cristo, Malaquias já profetizou. Lá em Malaquias 4:1, quando eu anotei só uma parte do verso aqui, ele diz: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. O que o profeta está falando aqui sugere uma destruição completa. Esse verso revela a intensidade do juízo do Senhor, que ocorrerá no dia da vinda do Senhor Jesus. O que Pedro fala na sua segunda carta, 3:10, o verso 11, a parte A, o 12, o 13, retrata um pouco aquilo que Malaquias escreveu, que não vai ficar nem raiz nem ramo. Eu fiz uma síntese aqui do que Pedro fala nesses versos, que isso vai acontecer no dia da vinda do Senhor Jesus. É o que o Senhor Jesus também fala lá em Mateus 24:29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e todos verão o Filho do Homem vindo com muito poder e glória. E Pedro, falando sobre esse dia, ele fala que os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, os elementos abrasados se derreterão, e isso vai acontecer com o universo no dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Nesse dia o Senhor fará com que todo esse universo entre em colapso. Lucas registra também, as pessoas vão ficar perplexas, vão desmaiar pelo bramido das ondas. O dia da vinda do Senhor Jesus, amados irmãos, para nós será o dia, o melhor dia da nossa vida, porque nós vamos encontrar com o nosso Salvador, nós vamos conhecê-los pessoalmente. Mas para aqueles que não estão preparados para esse dia, eles assistirão à destruição do universo, vendo a terra debaixo deles se fenderem, a terra rugindo e tudo sendo desfeito. Eu tenho pensado nessas coisas. Imagine o dia da volta do Senhor Jesus. Aqui em Lucas, meio-dia, céu limpo, sol quente, claríssimo. De repente, escuridão total. E a terra começa a se contorcer. E as estrelas caindo do firmamento. Imagina o desespero das pessoas. Mas eu quero te falar outra coisa. Você acha que as pessoas estão preocupadas com isso? Estou falando pessoas que conhecem. Você acha que elas estão preocupadas com isso? De uma forma assim que parece que a gente não consegue entender. As pessoas, conhecendo essa verdade, elas conseguem levar suas vidas como se isso fosse um conto de fada. Mas vai acontecer. João fala que o mar não existe. Sabemos que Apocalipse é um livro de figura de linguagem, de metáforas, de alegorias. Provavelmente, o que João está falando aqui não significa que o mar não existirá na nova criação. Talvez ele venha a existir em uma nova configuração. Porque se o Senhor vai restaurar toda a sua criação, o mar também será restaurado. Ele faz parte da criação. Na Bíblia, mar é símbolo de inquietação, de rebelião, de conflito.
Isaías profetizou sobre isso lá em 57:20. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Apocalipse 13, nós conhecemos, fala que a besta emergindo do mar é um símbolo para a terra. O anticristo, ele emerge desse mar de rebelião. Então, provavelmente, o que João está querendo dizer é que na nova criação não existirá mais nações rebeldes, não existirá mais conflitos, nem rebeliões contra o Senhor. Vamos seguindo. E aquele que está sentado no trono, verso 5, disse Jesus, conversando com João: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui, amados irmãos, está o glorioso resultado do plano redentor do Senhor, que Cristo cumpriu e renovou todas as coisas. O sacrifício de Jesus não é somente para salvar pecadores. O sacrifício de Jesus, ele é tão poderoso que ele salva pecadores. E ele é suficiente para renovar toda a criação, para que a criação volte ao seu estado original, a um nível superior ainda. Por isso que ele fala: eis que faço nova todas as coisas. O sacrifício de Cristo, ele é poderoso para fazer tudo isso que o Senhor Jesus está falando para João. Verso 2. A igreja glorificada. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. São figuras de linguagem que João está usando para descrever a igreja, o povo de Deus, a igreja glorificada. Nós vamos morar um tempo no céu. Não sabemos quanto tempo, mas você e eu, se você está seguro da sua salvação, nós vamos subir e o Senhor Jesus nos conduzirá para o céu, onde acontecerá as bodas do Cordeiro. Nós vamos morar um tempo lá. Você já pensou que coisa boa? Como que é o céu? Nós vamos descobrir isso. E João está vendo agora a igreja descendo. Isso significa que nós nascemos numa cultura cristã crendo que nós vamos morar no céu e que essa terra vai ser jogada no lixo. Mas não é isso. O Senhor vai restaurar essa terra. Enquanto nós estivermos lá, o Senhor está restaurando essa terra. E o que João está vendo é a igreja descendo para habitar nessa terra. Mas nós não vamos habitar somente essa terra, nós vamos habitar no novo céu e nova terra. Não haverá mais essa separação entre céu e terra. Nós vamos habitar aqui, nós vamos habitar lá, porque nós teremos corpos glorificados, não sujeito às leis da física. Lembra que o Senhor Jesus, no seu corpo glorificado, os apóstolos estavam reunidos, trancafiados numa sala, e de repente ele apareceu lá? Você pode pensar, mas Jesus é Deus, mas ele estava no seu corpo físico. É um corpo que nós não temos ideia, nada pode, não tem obstáculos, não haverá obstáculos para nós. Em fração de segundo estaremos em lugares diferentes. E eu só sei que será muito bom. Eu espero ver você lá. Aqui nós estamos separados geograficamente,
Para vir aqui tem que colocar o carro na rodovia e sujeito, demora. No novo céu, nova terra não haverá isso. Nós estaremos reunidos. Amém? A presença eterna e gloriosa do Senhor com seu povo, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. E foi uma grande voz, não é como eu estou falando, um brado. João fala: então ouvi grande voz vinda do trono: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O que João ouve aqui chama atenção para aquilo que acontecia lá no Antigo Testamento. Você lembra? Quando os israelitas saíram do Egito, o Senhor falou para eles: habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. O tabernáculo ficava no meio do acampamento. O Senhor falou: eu vou habitar no meio do meu povo, porque eu sou o Deus deles. Era uma presença espiritual. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma profecia de Ezequiel. Quando ele diz: porei o meu santuário no meio deles para sempre. Não será mais espiritual e física. Porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glórias ao Senhor. O que João está vendo é o cumprimento dessa profecia. No Antigo Testamento, o Senhor habitava no meio do povo dele de uma forma espiritual. Agora Ezequiel: olha, vai chegar um dia que o Senhor vai habitar entre eles em pessoa. É o cumprimento também daquilo que Isaías profetizou, lá em 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será chamado Emanuel. Isso cumpriu lá em Mateus 1,23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, ele era o Emanuel, Deus conosco em pessoa. Agora aqui, nesse ponto que João está vendo, é o cumprimento final dessa profecia. Deus conosco para todo sempre. Hoje a presença do Senhor em nós, ela é espiritual. O Senhor Jesus falou no final do Evangelho de Mateus: eis que estou convosco todos os dias, até o final. Aqui é a consumação dessa promessa. Ele estará conosco de forma física, ele habitará conosco. Não haverá necessidade nem de sol nem de lua, porque isso pertence ao tempo. O tempo precisa de marcadores: sol, lua, estrelas. No novo céu e nova terra não há necessidade, porque o sol da justiça iluminará toda essa terra. Que coisa boa. Verso 4: o consolo do Senhor, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É um dos versos mais lindos da palavra do Senhor, da Bíblia. E é a segunda vez que João fala isso. Lá em 7,17, ele diz: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse é cheio de ligações com o Antigo Testamento.
Aqui é o cumprimento de Isaías 25:8. Tragará a morte para sempre. Lá no Antigo Testamento o Senhor prometeu: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas de todos os rostos. Quantas situações aqui nessa vida arrancam lágrimas da gente. Pranto. Quantas vezes ao longo da nossa vida nós passamos por situações que nós choramos muito. As lágrimas verteram. Coração sangrou. Mas há uma promessa do Senhor. Assim como a mãe amorosa, a figura aqui é de uma mãe amorosa que se curva com um coração cheio de ternura e amor e enxuga as lágrimas do rosto do seu filhinho e conforta ele. O Senhor fará isso conosco. Isso tudo faz parte da primeira criação. Irmãos, nós precisamos pensar mais na nossa morada final. Os crentes, de uma maneira geral, pensam um pouco na sua habitação final, o novo céu e a nova terra. Que lugar lindo, que lugar fantástico. Olha o que João está falando. A voz que ele ouviu do trono: o Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte. Essa separação. Eu creio que todos aqui já passou por essa experiência de perder um ente querido. Dói demais. Eu perdi minha mãe 2 anos atrás. É uma dor terrível. Mas eu fui confortado pelo Senhor. E eu vou rever a minha mãe, ela está com o Senhor. Dia da volta de Jesus será algo maravilhoso demais. Nós vamos encontrar nossos entes queridos. Aquela mãe que perdeu um filhinho vai encontrar o seu filho. Eu vou rever a minha mãe, o meu pai, os meus parentes, pessoas queridas que foram. E nós seremos confortados por toda a eternidade. Nunca mais haverá uma situação que arranque lágrimas. Nossa, nós não conheceremos mais o que é tristeza, ansiedade, preocupação, inquietação na alma. Aqui nós passamos por isso, por situações que nos afligem, que arrancam suspiros da nossa alma, e nós entramos no banheiro ou no quarto e choramos sozinho, e choramos muito. O Senhor vai tirar tudo isso de nós. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Isso significa o conforto do Senhor nos inundará por toda a eternidade. Que bênção. Vamos seguindo. Verso 6. Jesus, a fonte da água da vida, disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Repare como o Senhor Jesus fala para João: João, tudo está feito. Sabe por quê, João? Simplesmente porque eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio e o fim. O que ele quer dizer? Eu sou todo poderoso, João. O Pai me deu toda a autoridade. Eu posso tudo. Eu tenho em minhas mãos as chaves do inferno.
Eu tenho poder do inferno. Satanás não tem nenhum poder no inferno. Ele é um inquilino lá. O Senhor, Ele está falando para João: eu sou todo poderoso, eu posso tudo, e tudo está feito. Ainda não está. O novo céu, a nova terra não está pronto. Mas o nosso Jesus, Ele é tão poderoso que fala: João, tudo está feito. Porque quando chegar o momento, eu faço isso aqui, ó. Já aconteceu. Porque eu posso tudo. Agora, o que Ele está falando aqui? Tudo está feito. O juízo final já aconteceu. Os homens já compareceram diante do Senhor Jesus. Permita-te falar uma coisa. Você vai conhecer Jesus um dia pessoalmente. Pessoalmente. Você e eu. Nós estaremos diante dele. Aqui, ó. Como eu estou diante do irmão Valdeir aqui, ó. Eu vou olhar no rosto de Jesus. Nos olhos dele. Todos nós aqui, toda a humanidade vai estar diante dele. E nós vamos conhecer Jesus como nosso Salvador ou como nosso juiz. Um dos dois vai acontecer. Ele vai falar pelo nome: Gilmar, vem cá. Nós dois aqui agora. Presta conta da sua vida. Você viveu na terra como se eu não existisse. Vamos conversar? Ninguém de nós aqui possamos iludir com as nossas desculpas, com os nossos argumentos. Diante de Jesus nesse dia, eles cairão tudo. Nós vamos ficar embaraçados diante de Jesus. Sabe por quê? Diante dele, Ele trará à nossa consciência todos os nossos pecados. Imagine você ou eu estarmos aqui, sabendo que todos vocês sabem de todos os meus pecados, os seus. Ficaríamos embaraçados, nunca mais colocaríamos o pé aqui. Todos os nossos pensamentos, vocês sabem. É assim que nós vamos ficar diante de Jesus nesse dia. Nós vamos ficar constrangidos. Ele fala para João: João, tudo está feito, o juízo final já aconteceu. Quem rejeitou Cristo, a graça salvadora, já recebeu o que eles mereceram. A renovação já aconteceu. Tudo está feito. E a segunda parte ele fala: e quem tiver sede, eu vou dar de graça da fonte da água da vida. Lembra do encontro dele com a mulher samaritana? Mulher, dá-me de beber. Como sendo, você é judeu, está pedindo para mim água, eu sou samaritana. Se você soubesse quem está conversando com você, você pediria e ele te daria água viva, água da vida. Os olhos delas foram abertos, falou assim: eu quero. Ela entendeu e ela bebeu dessa fonte. Não somente ela, mas também os seus contemporâneos ali, os seus vizinhos. Eles foram até Jesus e falaram: olha, não é somente pelo que você falou, mas agora também pelo que eu conversei com esse homem, esse jovem galileu. E eu entendo, ele é a fonte da água da vida e nós queremos dessa água. E eu pergunto para você: você já bebeu dessa água? Que é símbolo de plenitude de vida eterna. Você já tem essa vida eterna. Você está seguro que você está salvo. É isso que Jesus está falando. Eu a quem tem sede, nós temos sede.
Às quarta-feiras eu estou fazendo a exposição das bem-aventuranças lá na minha paróquia. E o Senhor Jesus fala: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. A palavra sede ali, ela foi escolhida propositadamente pelo Senhor Jesus. Não é uma sede qualquer, é uma sede desesperada. É como eu chegar na sua casa e falar: irmão, eu estou com muita sede. Não traga um copo, traga a jarra com água. Eu quero beber toda a água que tem na jarra. Eu estou desesperadamente com sede. É essa sede que o Senhor Jesus está falando. Nós temos essa sede dele. Eu estou desesperadamente com sede da palavra de Deus, com sede desse Jesus bendito, maravilhoso, que morreu na cruz por mim. Eu estou com sede dele. Eu quero estar com ele aqui e lá no final. No juízo final, eu quero estar diante dele, eu quero olhar nos olhos dele, dar um abraço nele, ser acolhido por ele. Nós temos essa sede. Ele fala: eu sou a fonte da água da vida. Isso nos leva lá para Gênesis, capítulo 2, versículo 8, menciona a árvore da vida. Por que nossos pais não foram lá e comeram? Símbolo da plenitude da vida eterna. Eles escolheram o pecado. É igual nós criticamos nossos pais, mas nós fazemos as mesmas coisas. Nós fazemos escolhas péssimas. Tomamos decisões trágicas, conscientes. Nossos pais comeram o fruto da árvore do bem e do mal. O que o Senhor fez? Colocou querubins com espadas flamejantes. O acesso à árvore da vida foi bloqueado. Mas nos planos do Senhor está o Filho dele, que veio a esse mundo. E esse mundo, com toda cordialidade, deu as boas-vindas com uma manjedoura, com um coxo. E aos 33 anos o despediu numa cruz. Não queremos você entre nós. Mas aquele jovem galileu de 33 anos, ele desbloqueou o acesso à árvore da vida. Agora a árvore da vida aparece aqui em Apocalipse 22. Ela some e reaparece aqui, porque Jesus veio. E ele fala: a quem tem sede, eu vou dar para ele a plenitude da vida eterna na minha presença. Você já bebeu dessa fonte? O Senhor Jesus está saciando você todos os dias? Verso 7. O vencedor herdará estas coisas. Que estas coisas? O que o Senhor Jesus acabou de falar para João, desde o versículo 1. O vencedor herdará estas coisas. Olha que bênção aqui. E eu lhe serei Deus, e você será um filho para mim. O vencedor. Vencedor não são aqueles que cumprem os rituais da religião. Todo culto eu chego antes. Eu não mato um culto. Eu dou o dízimo da alface, do almeirão, do jiló, do quiabo, de tudo. Os fariseus faziam assim, Nicodemos fazia assim. Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus, elogiou o Senhor Jesus. Sabemos, Rabi, sabemos que as mestres vêm da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Você é uma pessoa fora da curva.
O Senhor Jesus não impressionou, não, falou aquilo que a alma dele precisava. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você é apenas um religioso. Nós precisamos tomar cuidado. O Senhor Jesus não falou para a mulher samaritana que ela tinha que nascer de novo, para o ladrão, para Zaqueu. Ele fala para um religioso, alguém que todos os dias orava 2 horas por dia. Você conhece alguém que dobra o joelho e ora 2 horas todos os dias? Toda semana ele jejuava 2 vezes por semana. Ele citava as escrituras para você e expunha ela assim para você toda, e não era salvo. Esse não é o vencedor. Vencedor é aquele que tem um compromisso com Jesus, que anda com Jesus, que é obediente ao Senhor Jesus, que faz a vontade dele. Aquele que renuncia tudo por amor a Jesus. E é isso que Jesus ensina nos evangelhos. Se você não renunciar tudo, você não serve para ser meu discípulo. Se você amar mais a sua esposa do que a mim, você não serve. Se você amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua noiva, namorado, seja lá quem for, você não serve. Eu tenho que ser o número 1. Esse é o vencedor. Você está nesse time dos vencedores? Se sim, você vai herdar. Você já parou para pensar numa coisa? Que a gente fica muito feliz se de repente chega um comunicado oficial da justiça: você é herdeiro de um antepassado seu, e o valor é 17.500.000 reais. Os olhos brilham. Vem à nossa mente aquele carro que a gente tanto queria comprar. Eu vou conhecer Paris. Eu vou conhecer as Maldivas. Eu vou para Dubai também. Mas isso aqui não faz nossos olhos brilhar. O Senhor Jesus fala: Gilmar, você é um vencedor. Fala, senão você é um vencedor. Você vai herdar o novo céu e a nova terra. Você vai conhecer o meu filho pessoalmente. Ele vai morar com você no novo céu e a nova terra. Você vai ter um corpo glorificado. Dor, angústia, tristeza, nunca mais você vai sentir. Isso não faz nossos olhos brilharem. Nós não choramos por essas coisas. O nosso coração não palpita por isso. Aliás, nós somos uma noiva que não sonha com seu noivo. As irmãs aqui que um dia casaram, noiva, aquele dia chegou e o coração está batendo forte, as mãos frias, geladas, aquele calafrio, e vai entrando na igreja, a emoção, a choro, porque vai encontrar com o seu noivo. É um dia especial, e esse dia especial que nós vamos encontrar com Jesus, nós nem lembramos dele, nós não levantamos e falamos: Senhor, poderia ser hoje o dia glorioso da volta do teu filho. Eu tenho sonhado com esse dia, eu quero conhecer Jesus, eu quero abraçar Jesus. Repare, talvez você sim, talvez você é a exceção da cristandade, mas na maioria dos casos nós estamos preocupados, envolvidos com atividades que não têm nenhuma relevância na eternidade. Nenhuma. E o Senhor Jesus fala no Evangelho: ajunta tesouro lá. Você vai para lá. Sua pátria está lá. Não é pecado nós trabalharmos e melhorarmos aqui. Isso não é pecado. A questão é nós nos envolvermos só com isso. Nós temos uma fortuna incalculável. Somos herdeiros. Nós precisamos ter o coração do apóstolo João,
quando o Senhor Jesus disse: João, eu venho sem demora. De bate-pronto, João respondeu: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você tem pensado nesse dia? Você tem desejado esse dia? Os seguidores do Senhor Jesus herdarão as bênçãos de um novo céu e nova terra. É uma aliança inquebrável. Nós cantamos aqui: ninguém nos separa do amor de Deus. Ninguém. Ninguém, mais ninguém. Mesmo porque nós fomos adotados na família de Deus. Nós estávamos longe, perdidos, na lama do pecado. Não foi você e eu que escolheu o Senhor Jesus. Não foi. Paulo fala isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando você estava lá na chafúrdia do pecado, o Espírito Santo fez você se arrepender, regenerou você, fez você nascer de novo para uma nova vida. Você é agora uma nova criatura, porque o Pai olhou para você. Aquilo que Ele determinou na eternidade, quando Ele predestinou você, Ele fez acontecer agora. Sabe qual a nossa contribuição com a nossa salvação? Os nossos pecados. É isso. O vencedor herdará essas coisas. E mais, meu filho, eu vou ser o seu Deus. Glórias ao Senhor. Você será o meu filho. Eu acho que se um milionário chegasse na gente e falasse: Valdeir, não tenho filho, e eu tenho uma fortuna incalculável, eu vou adotar você. Se falar para mim, aqui estão os documentos, bora lá agora? E nós vamos dar testemunho, a gente vai ficar feliz, faceiro. Olha o que nos espera. Irmãos, vamos pensar um pouco no novo céu e nova terra. Como que será? Nós temos um arquiteto aqui, boa. Mas Hebreus, acho que Hebreus fala que Jesus é o arquiteto e fundador desse novo céu e nova terra. O que esses profissionais fazem, você entra: poxa vida, eu nunca tinha imaginado isso, que coisa linda. Agora vai ser Jesus. E nós vamos morar aqui e lá. Isso não precisava mexer mais com a gente? Isso não deveria nos impulsionar a ler mais a Bíblia, a participar da reunião de oração de quarta ou quinta? Eu sei que aqui a igreja fica lotada, em primavera não fica. Primavera e outros lugares não ficam, mas eu sei que aqui a turma comparece em peso. A gente não deveria orar com mais alegria, com mais fervor? Vamos trabalhar e vamos caminhar para o final também. Verso 8, João apresenta a lista dos excluídos do novo céu e nova terra. Nem todos estarão lá. O Senhor Jesus fala isso no Evangelho de Mateus 7, 21 a 23. Porque muitos naquele dia vão falar: Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz milagres. Jesus fala: então lhes direi explicitamente: conhece vocês não? Eu conheço as minhas ovelhas. Vocês sempre estiveram ligados no pecado. De fato, você fez isso. Você cantou, você pregou, você trabalhou na portaria, no ministério das crianças. Você fez isso e aquilo. De fato, você fez isso. Mas você nunca se apartou do pecado.
Você esteve atrelado ao pecado o tempo todo. Não resolveu nada você ocultar o seu pecado. Diante de Jesus, toda máscara cai. Irmãos, nesse dia, muitos terão uma surpresa muito desagradável. O senhor era membro lá da igreja em Lucas. Não, verdade, você está falando a verdade, mas você nunca foi membro da minha igreja. Você foi membro lá. Mas você conseguiu, aqui ou lá, qualquer igreja, mas você conseguiu enganar a você mesma, com seus argumentos, com suas desculpas e com tudo mais. Agora é tarde. Eu vou julgar e condenar você, ponto final. Então João, aqui no verso 8, ele apresenta uma lista. É claro que aqui não está todos os adjetivos aí dos condenados. Mas ele fala, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a mentirinha do gasto é perigosa. E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Ah, irmãos, que terrível. Covardes. Pessoas que têm vergonha de dizer que eu sou discípulo do Senhor Jesus. Naquele tempo muitos temiam falar isso, porque poderia ser morto. Vão falar, esses são covardes. Se você é um discípulo, mostra a sua identidade. Não tenha vergonha. Aonde você trabalha, se alguém quiser oração, estou aqui, eu sou discípulo do Senhor Jesus, eu posso orar por você. Não é aquela ideia, não, eu vou chamar o presbítero, eu vou chamar o pastor, pode chamar, mas você está lá, se apresente. Os incrédulos, aqui são os desleais, os infiéis. Pessoa até que tem vida de igreja, mas toda a vida ele foi um infiel, um desleal. Entre o pecado e o Senhor Jesus, ele escolheu o pecado. João fala, está excluído. Os abomináveis descrevem pessoas que foram poluídas pelo mundo. E como isso tem acontecido? A poluição do mundo tem entrado no coração. E talvez a pessoa nem saia da igreja, mas a mente está poluída. O coração está sujo. João fala, está fora, está excluído. Os assassinos, a ideia é que aqueles que matavam os cristãos, os primeiros cristãos, mas se aplica também a todo assassino que não se arrepende dos seus pecados. O apóstolo Paulo era um serial killer, matou muita gente, mas ele foi encontrado por Cristo e se arrependeu dos seus pecados. Aos impuros, aqueles que se entregam às relações sexuais ilícitas, à pornografia, porneia, de onde vem essa palavra pornografia? Irmãos, está uma epidemia no meio do povo de Deus. A pornografia. A pessoa se perde sem sair para balada, sem ir numa boate. Estão viciados. Eu já pude acompanhar alguns colegas que me procuraram. Eu estava de férias, fui visitar um colega e ele me mostrou a estrutura da igreja. E depois sentamos na calçada da igreja, só ele e eu. E ele chorou compulsivamente. Pastor, eu estou viciado em pornografia. Eu sou uma farsa.
Pela graça do Senhor ele foi restaurado. Nunca dê o primeiro clique, nenhum de nós. Está uma epidemia no meio do povo de Deus. O que acontece lá fora acontece aqui, em termos de pornografia. É uma desgraça isso. E João fala, se não se arrependeu, está fora. Os feiticeiros, excluído. Os idólatras, excluído. Ídolo não é somente aquele que fica lá na parede, lá no altarzinho no canto da casa. É algo que ocupa o lugar de Deus. Eu não leio a Bíblia mais. O meu negócio é rede social. É o seu ídolo. Ou outra coisa qualquer. Os mentirosos. João fala, mentiroso não vai entrar. Ele está excluído. E ele termina dizendo, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Olha a diferença. O Senhor Jesus há quase 2 milênios, com os braços estendidos, convidando as pessoas. Você precisa tomar uma decisão na sua vida e me seguir com fidelidade. Quanto tempo você está desse jeito? Vamos, meu filho. Olha a herança que eu tenho para você. Um novo céu, uma nova terra, um lugar lindo, maravilhoso. E o pacote, o combo, inclui você conhecer o céu. Você vai conhecer os apóstolos, patriarcas, todos os heróis da Bíblia. É um combo completo. Irmãos, eu tenho falado na minha paróquia, salvação é questão também de inteligência. O que a Bíblia fala? A sua vida aqui, 70 anos. Eu estou com 61. O irmão Danilo está olhando, falando, pastor, não parece. Parece que tem mais. A vida é 70 anos, eu tenho mais 9 então. Vocês querem que eu seja pastor aqui? São 9 anos. Havendo vigor, 80. Mas nesse caso, Gilmazinho, é canseiro e enfado, é ai, ai, ai. E as pessoas escolhem 80 anos aqui, com lutas, com tristeza, com tantos problemas, e rejeitam uma eternidade gloriosa com o Senhor Jesus. Isso é falta de inteligência. É péssimo negociador. E a grande maioria fala, eu quero 80 anos aqui e eu vou para o inferno. É isso que as pessoas escolhem, a grande maioria. O Senhor Jesus fala, olha, a porta é estreita e o caminho apertado, são poucos. Agora, a porta larga que conduz para o caminho espaçoso, muitos vão por ele. Porque a pessoa olha os prazeres, as experiências. Só que lá no final, o Senhor está esperando a criatura dele chegar. Vem cá agora. Você escolheu, fez a pior escolha possível. Nós criticamos nossos pais lá no Éden. Fazemos a mesma coisa. Pensemos, irmãos, nessa herança gloriosa. Agora João fala, esses que rejeitaram a graça salvadora, que não quiseram, o jovem Galileu morreu na cruz. Ninguém sofreu como Jesus sofreu e nunca vai sofrer. De alguma forma, quando o ser humano morre, ele é beneficiado pela graça comum de Deus, o favor de Deus a todos. Todo ser humano que morre, ele é beneficiado pelo favor comum de Deus, a graça comum. Jesus não. Quando ele morreu, o Pai deu as costas para ele por causa dos nossos pecados. Por isso que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste?
E as pessoas não querem. João fala: tá bem, eu vou contar para você a sua herança então. É um lago que arde com fogo e enxofre. Precisamos lembrar que Apocalipse é um livro de figura de linguagem. Talvez seja isso mesmo que João está falando. Mas geralmente a interpretação é bem pior do que isso. João está dando só uma amostra. Como as irmãs que vendem perfume têm uma amostra do perfume. O que João está mostrando aqui pode ser apenas uma amostra daquilo que realmente será o lago de fogo. Irmãos, é um lugar. Aqui, eu mudo para Rio Verde, Lucas do Rio Verde, eu me adapto. Se eu vou para Sorriso, eu me adapto. Eu vou para o Alasca, eu consigo me adaptar lá com todas as dificuldades. O lago de fogo, o ser humano nunca vai conseguir se adaptar a ele. Sabe por quê? O Senhor Jesus fala em Mateus 25, porque ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Não é um lugar adequado para o ser humano. O ser humano vai para lá porque quer ir. Porque ele consegue enganar a ele mesmo. Porque ele acha que as suas escolhas, as suas decisões, a vida que leva, não tem nenhum problema. Tem. E o que o enxofre está fazendo aqui? João está usando um meio da natureza para mostrar. Eu nunca peguei no enxofre, mas eu estive conversando com algumas pessoas e pesquisei. Dizem que ele cheira a ovo podre. Não sei se os irmãos aqui conhecem. E quando ele é incinerado, queimado, ele pode chegar a 1.600 graus. O que João está usando? É uma figura de linguagem para as pessoas entenderem. Se você não seguir o Senhor Jesus, você vai para esse lugar e olha como ele é terrível. Lembra da parábola do Lázaro e rico? O rico levanta os olhos, fala: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro venha aqui e refresque a ponta da minha língua, estou atormentado nesta chama. A gente pensa, o corpo do rico está na sepultura, o que está lá é a alma dele. O que ele está querendo dizer? Pai Abraão, me dê um alívio assim, ó. Eu queria só um alívio, eu não suporto mais esse tormento, ele é eterno, eu não suporto mais. Eu queria um alívio. Há 40 anos atrás, vamos terminar daqui uns 2 minutinhos, fica animado. Uns 40 anos atrás eu visitei uma pessoa. Ele havia assassinado um jovem sem nenhuma necessidade. E ele conversando comigo e lágrimas correndo no rosto dele. Falou: Marinho, lá eles falam Marinho. Marinho, não tinha necessidade de eu fazer isso, e chorava. Por que eu fui fazer isso? Não tinha necessidade. Um pecado estava atormentando a alma dele. No lago de fogo, as pessoas que estarão ali serão atormentadas por todos os seus pecados. Talvez aqui a pessoa não consiga sentir o pecado. O pecado não pesa na consciência, mas lá vai pesar e muito. Tarde demais. Não precisava ser assim, o homem não precisava ir para lá. São as escolhas, as decisões, a vida que escolhe ter.
E eu quero concluir dizendo a você: fique do lado de Jesus, siga Jesus, deixe seus argumentos, deixe suas desculpas. E a minha oração é que o pecado pese muito na consciência de quem está ocultando, de quem não quer um compromisso sério. Pense nisso. Por um lado, o Senhor Jesus sorridente recebendo os seus. Olha, meu filho, olha o céu como é lindo, é todo seu. Entra. Que alegria que nós vamos sentir. Agora, por outro lado, é isso aqui. Que o Senhor Jesus abençoe o seu coração.